A Nintendo é muito conhecida por ser super protetora de seus jogos, inclusive isso deu uma má fama pra eles de processar todo mundo, e a notícia dessa vez é um tanto curiosa e também um tanto preocupante, porque pode abrir precedentes para algo muito maior, né, que possa vir futuramente, assim como foi com o fim do Yuzu e também do Ryujinx. Recentemente, o processo mais novo que eles estão fazendo é contra a Palworld, né, com relação aí a 3 patentes que estão sendo quebradas pelos desenvolvedores de Palworld. A Nintendo pede ali uma indenização tanto para Nintendo como também para a Pokémon Company, e dessa vez eles estão processando um homem que transmitiu repetidamente jogos do Nintendo Switch pirateados e emulados por várias vezes antes deles serem lançados, né? Então o cara, ele simplesmente, né, pegava os jogos, as ROMs que vazavam antes. Isso aqui já não é muita novidade, porque praticamente desde que o Nintendo Switch foi desbloqueado, vários jogos foram dumpados antes do lançamento. Recentemente a gente teve, né, o último lançamento da Nintendo, que é o Mario e Luigi Battleship, que vazou mais de 2 semanas antes do lançamento. Tivemos vazamento do Zelda Tears of the Kingdom, o novo que saiu, do Mario Party Jamboree. Praticamente todos os jogos grandes, jogos ali, first party da Nintendo, vaza com alguns dias ou com algumas semanas antes de lançamento. Inclusive esse foi um dos motivos que levou o fim do Yuzu, por também emular jogos vazados, e agora a Nintendo processa um cara que fazia lives de jogos vazados, tanto no Nintendo Switch como também nos emuladores. Mas isso, galera, não é culpa da Nintendo, né? No caso, os advogados da Nintendo fizeram os deveres deles, emitiram ali os DMCA para derrubar as lives nas plataformas que estavam sendo feitas, só que o cara, ele foi além e pediu, no caso, o processinho, né? O cara tava com tanta vontade de receber esse processo que os advogados da Nintendo não perderam tempo que é esse processo, né, pessoal? E o que ele pode também impactar um pouco aí, principalmente para quem joga games pirateados ou jogos que são vazados antes do tempo. Esse cara, ele é chamado aí de Jess Kagan, eu acho que se pronuncia assim, ele é conhecido pelo nome de criador online Every Game Guru, e ele irritou a Nintendo ao não parar de transmitir os jogos emulados em resposta aí às táticas habituais da Nintendo, né, que é enviar ali, no caso de MCA, para a live sair do ar. E para driblar as ações da Nintendo, sempre que um de seus canais era fechado, ele abria novos canais em outras plataformas. Então ele já chegou a transmitir na Twitch, YouTube, também teve aí na Kick, né? Eu acho que também é uma outra plataforma aí de streamings online. E sempre que um dos canais deles era derrubado, ele ia lá, né, e criava outro canal, seja na mesma plataforma ou em outra plataforma ali que ele tinha uma conta para fazer e também transmitir esses jogos aí vazados, né? Querendo ou não, dá uma certa visibilidade, né? Principalmente aí para quem tá transmitindo um jogo que é altamente hypado 2 semanas, né? Uma semana ou alguns dias antes do lançamento, porque isso gera um certo engajamento. E esse cara, ele sempre fazia isso, né? Sempre que tinha um jogo vazado, ele ia lá, abria live, a Nintendo derrubava, ele ia e criava outro canal e continuava a transmissão. E às vezes ele contactava a Nintendo, né? Mandava e-mail provocando ela diretamente, né? E esse processo, ele mostra que a Nintendo acompanhou de perto a atividade online do stream, rastreando tanto no Discord, YouTube, Twitch, Kick e também todas as outras plataformas que a Nintendo tinha conhecimento. Então, pessoal, em 24 de outubro, agora de 2024, depois de certas plataformas retirarem suas transmissões ilegais como resultado das ações de execução da Nintendo, ele enviou à Nintendo uma carta se gabando de que tem 1000 canais descartáveis para transmitir o que ele queria, né, até mesmo fazer a transmissão ali o dia todo. Então a Nintendo, nesse processo, ele diz isso, né, ele enviou o e-mail pra Nintendo falando, ó, beleza, vocês derrubaram aqui esse canal, mas veja só, eu tenho mais outros 1000 que eu posso fazer sempre a mesma coisa aqui durante o dia todo, eu quero ver o que vocês fazem quanto a isso. E além disso, esse stream até mesmo fazia práticas de receber doações do público. Então, além dele piratear jogos ali ilegais da Nintendo, né, de forma ilegal, ele ainda recebia doações do público para continuar aí fazendo essa prática dele. Ainda assim, né, pessoal, o stream, ele também disse à Nintendo que ajuda ativamente as pessoas a encontrar cópias mais novas e atualizadas do Ryujinx e também do Yuzu, né? Foram os 2 emuladores da Nintendo Switch que foram retirados do GitHub esse ano, né, pela Nintendo, por conta aí dos GMCA, do Yuzu, no caso, ela recebeu uma indenização, né, pegou o código para Nintendo, e o Ryujinx foi mandado uma carta para eles pararem ali o desenvolvimento. E o stream, ele ajudava a galera a encontrar cópias mais novas aí, no caso, as últimas cópias disponíveis do Yuzu, do Ryujinx, pra galera que sempre perguntava. E além disso, né, até mesmo lá no processo mostra que ele transmitia, né, jogos ali no PC, né, jogos ali vazados, dá pra ver, né, no processo algumas capturas de tela mostrando o monitoramento de FPS lá do MS Afterburner. E uma preocupação particular da Nintendo, ao que parece, é que o streamer não estava apenas transmitindo os jogos emulados e pirateados, mas ele também estava transmitindo, né, os jogos
antes mesmo de serem lançados ao mercado. Então, o que é que diz a Nintendo desse processo, né? Abre aspas, em pelo menos 50 ocasiões nos últimos 2 anos, o réu transmitiu imagens de jogos de cópias piratas, pelo menos 10 jogos diferentes da Nintendo sem autorização, tudo isso antes dos jogos, né, serem lançados ao público. E todas essas transmissões não foram autorizadas e todas comprometem o marketing de pré-lançamento da Nintendo. Elas também promovem e incentivam downloads de cópias piratas de jogos não publicados. As transmissões do réu geralmente consistem, né, apenas dele jogando jogos vazados da Nintendo sem comentários por longos períodos de tempo. E o exemplo mais recente disso é que a Nintendo, né, aponta para o stream do Mario e Luigi Bordership, em que ele jogou dia 22 de outubro, né, um bom tempo antes do lançamento, que tava, no caso, o jogo estava sendo agendado aí para o dia 7 de novembro. E para finalizar, o que é que diz o processo, né? O que é que a Nintendo pede aí de indenização? A Nintendo tá buscando aí $150 mil por violação de seus direitos autorais, e dá mais ou menos ali, né? São 50 violações que o cara teve ali, né, com a Nintendo, e aí, no caso, somando isso tudo, dá cerca de 7,5 milhões de dólares, que convertendo aí para reais, né, dá quase 50 milhões de reais por conta do cara jogar games vazados antes do lançamento. Então é isso que acontece, né, pessoal, quando você desafia uma gigante, né, uma bilionária, ela não deixa passar impune. No caso, a Nintendo iria deixar passar impune, né, se o cara simplesmente parasse de transmitir por conta do envio do DMCA, né. A Nintendo geralmente eles não abrem um processo direto contra as pessoas que fazem esse tipo de transmissão. No máximo que acontece, né, quando o jogo vaza, se você, eu quero transmitir aqui no YouTube, a Nintendo vai chegar um momento, né, que o bot vai identificar ali, a Nintendo vai mandar, pedir, né, no caso pro YouTube derrubar, beleza, vida que segue, né, no caso, se você não voltar a transmitir, né, você ainda continua com seu canal, né, no caso, seu canal é excluído se tiver 3 avisos ali de direitos autorais ou 3 avisos da diretrizes da comunidade. No caso desse streamer, ele simplesmente, né, a Nintendo ia lá, derrubava o canal dele, ele voltava, a Nintendo mandava outro DMCA, ele continuava transmitindo e ainda assim afrontou a Nintendo, né, mandando um e-mail alegando que tinha outros milhares de canais, mandando link. No caso, a Nintendo não achou isso legal. Se ele tivesse parado nos primeiros avisos de direitos autorais, isso não teria acontecido, mas simplesmente ele quis cutucar a cobra com vara curta, e isso é o que aconteceu, né? Então, se você olhar o processo, você vai ver que tem vários prints que a Nintendo estava acompanhando esse cara, né, depois que ele simplesmente não parava de transmitir jogos vazados, e eles fizeram todo ali um dossiê, né, coletando imagens, prints, assim como foi também com o processo do Yuzu, né. No caso, os ninjas da Nintendo estão de olho em tudo que acontece com jogos ou ROMs vazadas e pessoas, né, que compartilham ou que fazem esse tipo de transmissão aí na internet, principalmente a galera, né, os pirateiros que compartilham maneiras, né, de baixar aí esses jogos vazados, que aconteceu também com esse streaming. Se você olharem lá, você vai ver, né, vários jogos sendo emulados, várias transmissões, inclusive até mesmo o rosto do Ever Game Guru, e ele mostra ali, né, vários prints de várias épocas, inclusive vários jogos que ele já transmitiu. Dentre esses jogos tem o Mario Luigi Bordership, Super Mario Party Jamboree, Super Mario RPG, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, o The Thousand Year Door, né, o Paper Mario, Mario vs Donkey Kong, Super Mario Bros. Wonder, Pikmin 4, Splatoon 3, Mario Strikers, Battle League. Tudo isso foi mandado de MC para ele e ele simplesmente não quis parar. E além disso, né, lá no Discord dele, que os ninjas também estavam acompanhando por lá, ele simplesmente compartilhava ROMs, né, links para ROMs para sites, inclusive alguns sites bem famosos, né, o NSW2U, ROMs Lab, NX Brill, são desses sites aí que disponibilizam tantas ROMs como também alguns emuladores, e isso abre precedente, pessoal, para Nintendo ter mais força jurídica para tentar, né, no caso, processar outros usuários ou até mesmo outros streamers com base nesse processo aqui, que provavelmente eles vão ganhar, né, quase certeza que eles irão ganhar. E nesse processo eles citam que o réu, né, no caso, eles faz uso de chaves aí do Nintendo Switch descriptografadas para usar no Yuzu, né, e também no Ryujinx, chaves essas que já foram alegadas que infringem direitos autorais da Nintendo lá no primeiro processo do Yuzu, né, para quem acompanhou toda essa saga, que deu todo esse problema por conta do uso dessas chaves aí protegidas por direitos autorais que necessitam, né, para os jogos rodarem. E no caso o réu fazia uso tanto dessas chaves como também compartilhava, né, e eles até mesmo falam que o tribunal aceitou e acatou que esse tipo de atitude infringe direitos autorais, e com isso
tem a base jurídica aí já instalada para a Nintendo derrubar, né, quem usa o Ryujin Soyuzo para rodar seus jogos. E com esse processo aqui desse streaming que joga games ali vazados e compartilha ROMs antes do lançamento, também vai abrir outra base jurídica para a Nintendo quiser simplesmente processar, né, outras pessoas, outros streamers, sem até mesmo mandar um DMCA, eles vão conseguir, né? Então já vai ter mais uma base jurídica aí instalada para eles terem de prova, né, que sim, isso infringe direitos autorais e tá passível de ser punido aí com multas e também processos dentro do tribunal. Então é isso, né, que a gente vê aí mais uma ação da Nintendo contra a pirataria aí de seus jogos vazados, e provavelmente isso não deva acabar tão cedo, né? No caso, tá um pouco mais evidente por conta do final de vida útil do Nintendo Switch agora, né, com o fechamento do Yuzu, do Ryujin, esses novos casos aqui, né, de pessoas com jogos vazados, porque a Nintendo tá tentando apagar o fogo antes do lançamento do Nintendo Switch 2, porque eles vão usar basicamente ali o mesmo sistema operacional, os mesmos tipos de ROMs, né? Já foi confirmado isso aí em vazamentos recentes, que vão ser cartuchos semelhantes com o mesmo tipo de extensão. Isso abre brechas para a galera tentar, né, desbloquear o Switch 2 mais rapidamente e também disponibilizar ROMs aí do Switch 2 na internet. E com a Nintendo tendo essa base jurídica agora de que pode ser proibido o compartilhamento e também o stream de ROMs ilegais através da internet, ROMs vazadas antes do tempo, provavelmente a gente deve ver esse tipo de compartilhamento sendo menos comum no futuro próximo, até porque, né, 50 milhões de reais aí para um cara que tentou cutucar uma empresa bilionária, ele vai ter uma conta aí bem considerável para pagar nas próximas décadas ou até mesmo nas próximas gerações se ele não for rico. Mas é isso, né, galera? Comentei o que vocês acharam dessa notícia, se você achou certo da parte da Nintendo, se você achou burrada da parte do streamer e o que você achou disso tudo. Se gostou do conteúdo, deixa um like e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu, falou!